professor Júlio, né, para quem não conhece ele é mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu acho que é gaúcho. Ele trabalha na UESC já faz algum tempo, eu não lembro exatamente qual foi a data que ele entrou lá, mas ele desenvolve um trabalho lá que eu acho belíssimo, né, também na área de astronomia, no observatório, lá da UESC. Esses dias eu conheci, né, a página do projeto, né, me encantei com o projeto. O professor Júlio, ele já participou também da nossa jornada de astronomia, da segunda edição. A segunda edição foi em 2009, então ele participou da nossa jornada. Agora aceitou o convite, né, de vir falar aqui para a gente, e eu fico muito agradecida por isso. E a partir de agora eu passo a palavra para ele. E obrigada mais uma vez, professor. Selma, bom, boa noite. Obrigado pelo convite, Jorge. Agradeço a presença de todos aí, grandes amigos, que alguns que há um bom tempo eu não via. É uma alegria estar aqui e desejo uma boa noite para todos. Então, eu, nessa conversa aqui, vou falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve em divulgação de astronomia, de divulgação científica na UESC, mas, em particular, eu vou fazer uma propaganda aqui de um evento que dá para fazer em qualquer canto, desde que não tenha muita luz nesse canto que a gente escolher, que pode ser o quintal das nossas casas, um cantinho em alguma praça pouco movimentada, na roça, na praia, né, que é o que a gente está chamando de sarau astronômico no seu quintal. Bom, eu tenho aqui uma pequena apresentação, tá, que eu vou compartilhar na minha tela em seguida, e eu vou deixar aqui um link no chat para vocês poderem, depois dessa apresentação, né, darem uma olhada lá nesse arquivo, onde é possível, inclusive, acessar alguns links, né, que eu deixo nessa apresentação. Então, essa apresentação, que é uma apresentação no formato Google, tá? Google Apresentações, ela pode ser aproveitada mesmo sem um condutor. Então, eu vou botar aí no chat para vocês essa apresentação que eu vou compartilhar na tela aqui nesse momento. Deixa eu ver aqui como eu faço. Ok. Então, sarau das estrelas no seu quintal. Então, eu vou apresentar isso aqui na forma de um tutorial. Tá? Então, primeiro eu acho interessante eu falar um pouquinho sobre o que é o sarau das estrelas, né? O sarau das estrelas é um evento que a gente realiza fora da UESC, né? E mesmo dentro do campus, né, no Observatório Astronômico, quando a gente faz lá no campus, a gente chama de sarau das copas, né? Mas a proposta é unir divulgação científica, né, em particular de astronomia, com uma linguagem mais teatral, envolvendo músicas. E aí na apresentação, eu vou pensar dessa forma, assim, né? Tem um grupo de pessoas que
pode se permitir, nesse momento que nós vivemos aí de distanciamento social, buscar curtir as estrelas com uma condução, ou com um fundo musical, né? E então eu vou pensar que, em princípio, esse público é um público que não tem tanta experiência assim na observação do céu, mesmo a olho nu, tá? Então eu vou colocar... Júlis. Oi. Júlis, uma desculpinha. Você ativou alguma apresentação? Opa, peraí. Ativei. Não ativou. Não ativou, tá? Ah, não ativou? Tá bem, peraí. Não. Um momentinho aqui. Eu estou compartilhando tela. Eu vou novamente aqui, então, para cancelar aqui. Ah, sim. Acho que agora vai. Não é possível compartilhar sua tela, é dispensar. Vamos lá. Eu vou... A minha tela não está sendo compartilhada ainda? Não? Ainda não. Ainda não. Tá, então vou tentar de uma outra forma aqui no momento. Uma janela. Aê, agora foi. Agora vai? Agora foi. Que bom. Agora está funcionando, é isso? Vocês leem, hein? Sarau das Estrelas no Quintal? Tá bom. Então, estou pensando nesse público que está com essa intenção de experimentar, não tendo muita bagagem. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai preparar o clima, né? Então, para que aconteça esse sarau, a gente precisa encontrar um bom lugar para se deitar e olhar para o céu. Depois a gente tem que se perguntar o que ver no céu, né? Então aí é interessante pensar em mapas celestes e nas efemérides que vão ocorrer aí no mês, tá? Escolher um dia, né? E também eventos interessantes que estejam lá no céu. Tá? Depois eu vou apresentar o roteiro do sarau, falar um pouquinho sobre as impressões do sarau, as pessoas que passaram por ele, as ideias que estão por trás, tá? E aí um comentário sobre perspectivas no final. Então, primeiro, a gente tem que buscar um lugar para olhar para o céu, um lugar sossegado, né? Então, preparando o clima. Então, a gente tem que fugir das luzes artificiais, buscar um lugar sossegado e ter, né, um mínimo de conforto, assim, né, um tapetezinho, uma almofada para poder ficar algumas horas ali, né? Esses dois lugares que estão aparecendo aqui são dois lugares que a gente fez sarau, tá? Dá para fazer na beira da praia, dá para fazer numa aldeia indígena aqui. Essa aldeia é em Olivença, tá? Dos Tupinambá. E esse local, eu até vou comentar um pouquinho sobre ele, tá? E aí eu já vou falando sobre a experiência lá do observatório nessa interação com comunidades mais isoladas, né? Do entorno ali, né? Aqui, a gente está num local muito interessante, tá? Do ponto de vista assim, de quem quer observar os astros, porque ele tem uma visão panorâmica. Assim. Do lado leste, a gente, que está à esquerda de vocês, dá para enxergar o mar, e do lado oeste, dá para enxergar a Serra do Padeiro, onde está o cacique Babau, lá, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Tá? É uma liderança indígena, e aí tem algumas ações assim que tiveram bastante repercussão, né?
dentro do movimento indígena e a luta contra esse movimento na região. Bom, aqui nós temos um tapetezinho, as pessoas estão se preparando ali, né, para deitar, e quando a gente vai para esses locais, a gente tem uma intenção, assim, de deixar o nosso roteiro do sarau um pouco mais aberto para poder ouvir as histórias deles. Tá? Então, buscar esse local, né, e entrar no clima. Às vezes a gente não pode ter um local assim com uma vista tão ampla, temos que fazer no pátio da escola mesmo, né? Esse aqui é um momento registrado em Ilhéus, no colégio modelo, tá? Então, aí a turma está deitada no chão, a gente deixou o tapetezinho colorido ali para eles, e nesse momento está havendo o sarau já está acontecendo com a presença do condutor e os músicos, né? Então, aí eu acho que vale a pena eu falar um pouquinho mais do que é o sarau, tá? O sarau, quando é executado assim, ao vivo, né, ele envolve, obviamente, um público que deve estar sem o seu celular por perto, ou se tiver ali com o celular, tem que estar desligado. A gente foge das luzes da cidade, as pessoas deitam, e a gente coloca elas voltadas para o palco, para o nosso palco da noite, que é o céu estrelado, né? E enquanto as pessoas estão olhando para os astros e seus movimentos, atores, astrônomos estão falando sobre coisas do céu. Mas, no primeiro momento, há a intenção de fazer com que as pessoas entrem no clima. Então, há quase que uma meditação inicial. As pessoas tomam consciência da sua respiração e, logo em seguida, a gente entra no estágio de reflexão sobre a correria do dia a dia, a nossa dependência com a tecnologia, né? E aí se avança, tá, no tema da evolução dos conhecimentos ocidentais sobre astronomia. Então se fala de Galileu, fala de revoluções, e logo em seguida é aberto espaço para que outras cosmologias sejam apresentadas, né? Especialmente da cultura indígena. A gente precisa preparar o clima, né? Se temos a intenção de fazer um sarau no nosso quintal, numa praça por aí, tá? Então tem que saber quais são as previsões atmosféricas, verificar as efemérides para o mês, consultar o mapa celeste da noite escolhida e o que ver no céu. O céu, ele tem uma diversidade de objetos, né? Objetos que estão mais próximos, assim, né? E objetos que estão bem distantes. Aparentemente todos aparecem chapados ali, né? Na mesma posição, quando a gente observa deitado no chão, né? Então a gente pode sim curtir os astros celestes, mas além disso existem as aves, balões, naves, aviões, estrelas cadentes e satélites. O céu não é só de estrelas. E as efemérides que a gente tem, por exemplo, aqui para o mês de setembro, né? Aqui nós temos alguns exemplos, vocês podem consultar
por exemplo, aqui o anuário do Observatório Nacional, né? Lá vocês vão ter a programação para o ano inteiro. Vocês podem olhar, por exemplo, o que vai acontecer em outubro, novembro, quando nós esperamos que as praças já estejam reabertas, tudo mais seguro, né? Pelo menos esse sonho vale a pena sonhar. E quem sabe poder observar com um grupo maior, assim, né? É bom estar atento nas fases da Lua, né? A gente pode querer fazer um sarau que tenha a presença da Lua cheia. Esse é um sarau em que não vão aparecer assim tantas estrelas, elas vão ser ofuscadas, mas a gente tem aí a chance de se abrir mais para as mitologias, né? Eu acho que noites de lua cheia favorecem a contação de histórias, né? Inclusive a gente chegou a fazer algumas edições do sarau sob as copas das árvores. Normalmente a gente faz lá na UESC, no terceiro andar, onde a gente fica na mesma altura das copas das árvores, mas a gente já fez no chão, embaixo das copas das árvores, no que a gente chama lá de cabruca, e não enxergávamos, então, as estrelas, porque a mata era relativamente bem fechada. Mas podíamos enxergar os raios da lua cheia, né? Era uma... Inclusive, eu estou lembrando de uma noite especial lá, que era 20 de novembro. Então, teve manifestações culturais, a gente estava com o pessoal da capoeira, movimento negro, né? E a gente fez um sarau tratando mais de mitologias africanas. Muito bem. E apareceu nessa noite muitos vagalumes. Eu não tinha visto ainda vagalumes coloridos, de mais de uma cor na mesma noite. Naquele dia eu pude observar. E favoreceu muito a contação de história. Também tinha uma fogueira por perto, tá? Mas se o interesse é olhar para as estrelas, constelações, identificar constelações, né? Obviamente é mais interessante, então, buscar a Lua numa outra fase. Tá? Previsões atmosféricas, né? Aqui vale a pena dar uma olhada, especialmente na previsão de cobertura de nuvens. Tá? Esse aqui é um meteorograma do INPE, tá? Então, em julho, aqui, do dia 16 de julho, tá, até o dia 19 de julho, a gente vê que a situação não estava muito boa, que muitas nuvens baixas para esse período. Tá? Aqui, se vocês baixarem, então, ou se vocês acessarem esse arquivo com a apresentação, vocês vão poder clicar aqui e ele leva, né, para essa fonte. Mapas celestes, tá? Então, existem muitos mapas celestes por aí que vocês podem utilizar, né? Vocês podem imprimir os mapas celestes ou usar mapas celestes em aplicativos de celular, né? O problema de usar esses aplicativos do celular é que você pode ter um desvio ali devido ao GPS e você se perder, né? E tem o problema da luz ali, que eu acho que sempre atrapalha um pouquinho, né? Então, eu prefiro o modo tradicional de impressão de mapa mesmo, tá? E os mapas, né, eles apresentam, além, né, da posição dos planetas, as constelações, a passagem de satélites também. Então, esse site aqui, o Heavens Above, ele dá... aqui, ó, clicando ali, vocês entram no site, na fonte Heavens Above, e vocês vão ter acesso
há várias efemérides, incluindo o que é a especialidade desse site, né? Os satélites, posição dos satélites. Ok? Esse aqui é um mapa celeste. Bom, aqui tem duas imagens aqui, né, do programa Stellarium, que é o mais utilizado por amadores e divulgadores de astronomia, tá? Ele é leve, tá? E ele pode nos ajudar bastante na hora de planejar uma observação, né? O interessante é que vocês, inclusive, podem colocar as suas próprias paisagens aí. Está nos acompanhando nessa conversa aqui a Larissa Paixão, que trabalha com a gente lá. Ela é comunicóloga e ela que tem feito para a gente recortes dessas fotografias, tá? Fotografias de paisagem. Inclusive, tem alguns métodos que dispensam o fotógrafo no local. Você pode usar imagens de arquivo do banco de dados do Street View, né? Então, é muito interessante você poder colocar aqui a sua paisagem local. Ok. Então, o sarau, vou falar um pouquinho mais sobre o sarau das estrelas, aí, tá? Ou o sarau das copas. A gente gosta de destacar que a intenção aqui no sarau é fazer com que as pessoas estejam com os seus sentidos mais aguçados para perceber o entorno, tá? E isso levar a uma reflexão sobre o cosmos, tá? E parece que de alguma forma a gente faz isso num planetário, por exemplo, né? As pessoas vão lá para um escurinho, tem um silêncio, as pessoas se deitam e tem imagens fantásticas, assim, né? Pode ser de um céu simulado, com seus movimentos, e isso faz com que as pessoas entrem num estado de reflexão sobre a sua ligação com o cosmos, né? Mas quando você faz isso ao ar livre, né, existem outros elementos sensoriais ali que impactam. É a brisa soprando na pele, é o cheiro da mata, os sons que vêm assim do bosque, e toda assim a presença do céu real, a gente pode inclusive ter alguns problemas lá devido a uma contaminação com luzes artificiais, né? Mas a gente está diante de um céu verdadeiro. Então, fazer com que as pessoas percebam o entorno e entrem nesse estado de reflexão é mais fácil quando você põe elas a observar estrelas ao ar livre, tá? E lá a música incidental, ela ajuda nessa meditação, né? E aqui vocês têm acesso, tá, às músicas, todas as músicas que a gente executa no sarau, tá? Essas músicas, elas não são muito longas, são músicas que têm de 1 a 3 minutos. Tá? Algumas incidentais duram mais, né?
mas as músicas que têm letras, assim, elas não são muito longas, duram no máximo 3 minutos. E vocês têm acesso aqui nessas plataformas, elas estão lá distribuídas gratuitamente. E no site vocês encontram o roteiro desse sarau. Aqui tem um trecho do roteiro, tá? Essa aqui é a letra da primeira música, tá? É a abertura, não é ainda a ambientação, mas é a abertura que é apresentada no início e no final, tá? Então, quando esse sarau é executado lá no observatório, tem um grupo de 40 pessoas, normalmente funciona assim, né? A gente recebe de 40 a 50 pessoas, elas ficam na sala principal, né, onde é feita uma recepção, e já no primeiro momento a gente divide em 2 grupos, tá? E a divisão se dá quando entram os músicos nessa sala e cantam essa música, tá? Apague as luzes da cidade agitada, e convidam metade da turma, tá, para sair dessa sala principal e entrar numa sala sem teto, tá, onde já tem uma luz vermelha, os tapetes, uns puffs e todo um clima, né, de ambientação ali para percepção da natureza ao entorno. Então as pessoas entram lá sem bolsa, sem celulares, sem sapatos e ficam deitadas. Então isso aqui é quase um mantra mesmo, assim, sabe? A gente pede para que as pessoas relaxem, e a gente só permanece executando esse sarau quando todos estão em silêncio. E funciona. A gente fez muitas sessões, né? Ao ano a gente faz, em média, 50 apresentações lá no observatório, e funciona. As pessoas ficam em silêncio nesse momento. E, claro que a gente não trabalha com grupos muito grandes lá. A gente divide essa turma de 50 alunos em 2 grupos, tá? Então a gente trabalha no sarau com, no máximo, 30 pessoas lá no observatório. Muito bem. Aqui, os momentos, né, do sarau. Eu já cheguei a citar isso uns 5 minutos atrás, tá? Depois da ambientação, a gente fala dessa relação, né, que a vida moderna e a nossa vida em geral tem com a natureza, tá? E aí tem um momento para se refletir sobre o que cada um vê no céu. Esse é um momento em que a gente pede para as pessoas com os olhos abertos ou fechados, né, olhando, né, voltados para o céu, a gente pede para que elas escolham uma palavra que represente o que elas veem no céu. E elas têm direito a falar uma palavra no sarau. E é muito curioso que ali sai uma diversidade, né? Sai o céu imaginado e sai elementos do céu físico. Então tem o céu físico e tem o céu simbólico. Tem o céu físico que se vê e o céu físico que é imaginado, né, a partir de conceitos que a pessoa já tem interiorizado, né? Então, a pessoa diz que no céu tem buracos negros, mas também diz que tem outro elemento físico, que é a própria estrela, a própria lua que está lá visível, né? Além de falar que existe silêncio, escuridão, deuses, né? E aí depois disso daí entra uma música em que os atores, os músicos, né, falam de todo um céu imaginado. O céu
imaginar e com alguma realidade. Tá? Muito bem. Esse quarto momento é o momento em que as pessoas aí são convidadas a olhar para o céu em busca de algum significado sob a orientação de um astrônomo. Tá? Então, aí é o momento em que o astrônomo com uma ponteira laser vai mostrar as constelações, vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, alguma estrela, vai falar sobre astrofísica envolvendo essas estrelas. E, por fim, se fala das diferentes cosmologias, tá? Em diferentes culturas, incluindo a cosmologia, o ponto de vista, né, da ciência para explicar de onde viemos, para onde vamos, por aí vai. Então, aqui tem o link, né, para vocês terem acesso às músicas, às letras das músicas e o próprio roteiro completo. Tá. Aqui eu vou fazer uma propaganda nesse período de isolamento social, né, no meio da pandemia. A gente se dedicou a montar um novo site, um pouco mais dinâmico, daí não vinculado às estruturas da universidade, tá? Onde a gente concentrou assim, a nossa produção, né? E aí na nossa produção tem o sarau, tem alguns vídeos, inclusive tem alguns vídeos clipes para Planetário. A gente foi, acho que no final do ano passado a gente teve aí em Vitória da Conquista, porque tem um planetário para sair, né? Eu sei que é uma história aí que está enrolada, né? Mas esse planetário está prestes a sair, pelo que tudo indica. Teria saído em 2020, aí, se não tivesse ocorrido esse problema aí da pandemia. Certamente, até pelo interesse, né, nas eleições municipais, aí, né, eles fariam um esforço para essa inauguração. Mas algo que acontece assim, nos planetários em geral é que é difícil encontrar um sotaque local. Muitas vezes você não tem versões em português, né, de filmes que são interessantes, e quando tem, dificilmente o sotaque é nordestino, em particular baiano, né? E então tem alguns videoclips que a equipe do Observatório elaborou com sotaque local, com esses músicos de Ilhéus cantando, né? Tocando, cantando, e isso eu acho que é algo interessante, né, para colocar nos planetários por aí. E além disso, nesse site a gente colocou um espaço assim que a gente chama de astroteca, onde a gente concentrou várias produções de diferentes instituições, né? Então a ideia é que alguém que esteja interessado em alguma imagem, algum vídeo, algum jogo didático, né, possa encontrar uma certa facilidade aqui, né, o que a gente chama de astroteca. Bom, e aqui também é o canal de comunicação, né, das escolas com o observatório. Que se fala sobre o sarau. Aqui tem uma imagem, né, que dá para... Espero que vocês estejam conseguindo ver nos detalhes aí, né? O sarau, ele tem a presença assim, de atores, músicos, mas não é no palco tradicional. Eles ficam imersos junto
com a plateia, muito próximos mesmo, né? E nesse momento, para essa foto, né, vocês veem eles iluminados ali, né? Porque a gente queria uma foto mais artística, assim, né? Mostrando os atores ali, músicos. Mas normalmente eles ficam no breu, tá? Nesse momento a luz vermelha que fica posicionada aqui, ó, está desligada, né? E em alguns momentos as pessoas que aqui aparecem deitadas, né? Tem puffs, tapetezinhos e tal, algumas estão sentadas aqui, tá? As pessoas, elas não enxergam com facilidade os atores. Muitas vezes enxergam assim os atores na contraluz estelar, né? Então, eles não enxergam as feições, as expressões com facilidade, porque a ideia é que o palco principal seja o próprio céu, tá? E aqui dá para ver, né, algumas copas de árvores, né? Nós estamos num lugar muito bonito aqui no campus da UESC, que aqui é bem escuro, né? E esse sarau, ele já atendeu, né, mais de 5.000 pessoas. E a gente tem uma ação que eu acho extremamente valiosa, que é de registro, o registro das impressões das pessoas, tá? Então, a visita que as pessoas fazem lá no observatório inclui a observação tradicional com telescópios, tá? Que é feita depois do sarau, uma conversa sobre astronomia com algum astrônomo lá da UESC, ou membro da equipe. Tem alguns vídeos e tem sessões de jogos didáticos também, tá? Mas o que mais aparece nas impressões nesses cadernos é o sarau, o impacto que as pessoas têm nessa experiência de ficar olhando um céu estrelado. Tem uma coisa que eu não sei se muitos de vocês já experimentaram, mas é a percepção de que o céu está girando sobre nossas cabeças. Isso é algo simples de fazer. Se você fica 10 minutos deitado, olhando para o céu, e tem um ponto de referência, sei lá, uma parede, uma antena, um muro, uma árvore, você vai, em 10 minutos, perceber que as estrelas, todas as estrelas, estão se movimentando, tá? Além das coisas fabulosas, assim, né, como as estrelas que correm, as estrelas cadentes, ou as estrelas que caminham, né, os satélites, a gente percebe que todas as estrelas estão se movimentando. Isso é uma coisa simples, tá? Do ponto de vista de um astrônomo, assim, isso é uma obviedade. Mas fazer uma pessoa deitar no chão, olhar para o céu estrelado e permitir que ela perceba isso é revolucionário. É revolucionário. Literalmente é revolucionário. Tá? Então, aqui tem uma das impressões. Então, as pessoas recebem um caderninho, todos os visitantes, né, no final da atividade lá, recebem um caderninho e tem direito a expressar-se em 2 páginas. Tá? E aí a gente deixa totalmente livre ali a forma de expressão. Pode ser na forma de desenho, poemas, perguntas, exclamações. E o que muito nos surpreendeu é que tem surgido muitos poemas. Muitos poemas. As pessoas, em 10, 15 minutos ali que tem para se expressar, constroem poemas lindos,
né? E eles não têm a chance de apagar ou voltar para o seu poema, reescrevê-lo. Não, aquilo ali fica registrado e assim está por todos esses anos, né? E mesmo assim, tem obras que merecem publicação, assim, poemas lindos, além de alguns desenhos, né? Bom, aqui, né, a gente colocou no site, tá? Clicando aqui você, dá para ter acesso. Nós colocamos lá todas essas impressões, tá? Dos cadernos. E a gente está nesse processo aí de isolamento social, montando uma exposição com essas joias do céu, tá? Então aqui é um menino. Essa era uma turma de deficientes auditivos. E ele aí, nesse momento, está fazendo um desenho, né, das árvores ali, e as pessoas deitadas, né, naquela área do sarau. Então, a proposta é que, nessa exposição aí, né, nessa nossa campanha, a proposta é ter o contato com as pessoas que tiveram a sua expressão selecionada, pedir para que elas revisem, caso queiram, e depois a gente faz a expressão final, né? A exposição. Aqui tem alguns exemplos, tá? De expressões, tá? São muitas expressões que tem. Essa ideia de coletar as expressões, né? Ela surgiu depois de uma experiência que nós tivemos na colaboração com o Teatro Popular de Ilhéus, aqui, onde foi montado a peça Vida de Galileu, em 2009. Na verdade, ela começou a ser montada em 2009 e estreou em 2010, em fevereiro de 2010. Foram 13 meses de ensaio. 13 meses de ensaio, recursos assim, bem reduzidos. A gente tinha, acho que, um orçamento de R$ 4.000. O elenco tinha quase 20 atores, incluindo a Larissa Paixão, que está aí nos acompanhando, e uma banda executava músicas ao vivo. Tinha 4 horas e meia de duração essa peça. Ela acontecia em diferentes ambientes, eu acho que eram uns 7 ambientes distintos, né? Dentro de um palácio, antiga casa do bispo lá em Ilhéus, né? Um local que tem uma vista do mar assim fantástica. Então, em noites de lua, era muito bom poder observar o céu com o público, né? Inclusive, a gente fez lunetas para toda a plateia. A gente atendia até 50 pessoas. Então, a gente tinha 50 lunetas para o público observar a Lua, né? Como Galileu observou, né? Eram réplicas das lunetas da melhor luneta que Galileu utilizou. Bom, e aí no final desse espetáculo, nós oferecíamos um jantar para o público. Então o público ficava 4 horas e meia lá, e no final tinha um jantar, e nesse jantar o público poderia conversar com a equipe de astrônomos e atores, músicos, e na mesa ficava toalhas de papel e canetas, e as pessoas iam lá e deixavam suas impressões, né? E isso resultou num trabalho de divulgação, assim, que nós publicamos. E então isso foi essa ideia foi utilizada da mesma forma aqui nessa interação que a gente
faz com ciência e arte, né? Aqui é um videozinho. Deixa eu ver se... Ah, ele ia entrar, eu acho. Ele ia entrar? Isso. Por que ele não foi? Se eu clico em cima... Não, parece que ele não entra. Não. Tá. Essa aqui é uma pequena animaçãozinha que faz parte da campanha, né? Mas ela não está entrando, não sei exatamente por quê. Tá, eu já estou me encaminhando assim para o final dessa apresentação, tá? Então, até aqui, a intenção foi falar para vocês, é possível curtir o céu com uma orientação, né? Com um guia. Então, como se faz isso? Então, essa apresentação aqui procurou mostrar, né, um material que vocês têm à disposição para poder curtir o céu com uma orientação, né? Claro que essa forma apresentada, essa abordagem apresentada aqui para curtir o céu, ela tem algo por trás, tá? É uma visão de mundo por trás, né? Então, a ideia nessa nossa abordagem é colocar o ser humano e o meio ambiente como prioridade antes da ciência e da tecnologia. É respeitar a diversidade cultural e epistemológica, dizer não ao etnocentrismo, se colocar no papel do outro, buscar ver o mundo a partir da perspectiva do outro. Valorizar uma visão integradora do homem com a natureza, e não a separação sujeito-objeto, ou a dicotomia homem versus natureza. Uma crítica ao racionalismo, à modernidade, à ideia do progresso, a ideia de uma ciência neutra, infalível, a busca de uma única verdade, tudo isso tão presente, né, no nosso estágio atual da globalização. E os autores que estão por trás, assim, né, dessa ideologia, né, alguns deles eu posso citar aqui, né, Paulo Freire, Milton Santos, Cecília Meirelles, Nietzsche, Manuel de Barros, Bertolt Brecht, o diretor do Teatro Popular de Ilhéus, Romualdo Lisboa, né, além do Luiz Carlos Jafelice, que muitos de vocês devem conhecer, astrofísico, educador. E aqui tem uma imagem, né, do cartaz de divulgação dessa peça Vida de Galileu, tá? Do Bertolt Brecht, né, essa montagem que estreou em 2010, ela ficou em cartaz durante 4 meses apenas. Tá? Não foi fácil manter o elenco coeso, assim, e com um grupo tão grande, né, quase 20 pessoas, uma tentativa de remontagem sempre é complicada. A gente até tentou, em 2015, 2013, remontar, mas não foi possível. Tá? Mas eu aconselho, acredito que todos que estão aqui na sala, né, curtam astronomia, curtam divulgação de ciência, o trabalho da ciência, assim. E essa obra, que é um texto, né, para teatro de Bertolt Brecht, A Vida de Galileu, é fundamental para pessoas que têm esse interesse. Tá? É a biografia, né, de um grande cientista, né, um cientista responsável por uma grande revolução na nossa forma de nos perceber no mundo, né? Então, o céu
deixa de ser algo separado da Terra, né? A dicotomia céu e terra deixa de existir depois da passagem de Galileu, o céu perfeito, né? Incorruptível, isso desaparece e o nosso planeta se transforma em um astro azul, uma outra estrela que vaga por aí, né? Por esse oceano cósmico. E Galileu, então, é talvez o responsável pela abolição do céu. O céu deixa de existir ou, de uma outra forma, na ciência, se assume que nós, o planeta Terra, é mais um astro entre tantos por aí. Não tem nada de tão especial nele. Essa é uma abordagem, não? Uma abordagem da ciência. E esse texto de Bertolt Brecht também é uma biografia do próprio autor, que se identifica com Galileu quando mostra essa paixão de Galileu na busca de uma verdade, né, que o alimenta, o que faz lutar contra uma estrutura de poder vigente, mas, por outro lado, Galileu é apresentado aí como uma figura humana, que também tem as suas fragilidades, como qualquer um de nós, né? Então, nós podemos ter nossos ideais, mas é muito difícil se manter sempre fiel, sem sucumbir às estruturas de poder. Galileu sucumbiu de uma certa forma, Bertolt Brecht também, mas ambos são importantes para nos lembrar dessa luta incessante que a gente tem que ter para continuar se indignando com absurdos que podem acontecer nos nossos dias, alguns aparentemente banais, né? Então, a capacidade de indignação, ela é alimentada. Há uma chama, né, para essa nossa luta contra injustiças, contra absurdos que muitas vezes a gente vê por aí. Então, Galileu, o Bertolt Brecht, é muito atual. Vale a pena ler os poemas de Bertolt Brecht, assistir essa peça, pelo menos um pedacinho dessa peça. Vocês podem encontrar no YouTube a vida de Galileu com uma atriz chamada Denise Fraga. Houve uma montagem, acho que foi em 2018, da vida de Galileu, no Rio de Janeiro, com a Denise Fraga fazendo o Galileu, né? E ficou muito boa essa montagem. E ela, nesse período agora de isolamento social, fez uma live, né? Ou fez uma apresentação da peça, um monólogo, fez da sua casa, e ficou muito bom, tá liberado na internet. Eu aconselho fortemente vocês assistirem, tá? Além de lerem o livro. Então, aqui é a forma como a gente encerra o sarau, normalmente, tá? E assim eu vou me encaminhando para o encerramento, né? Dizendo que vale a pena contemplar a beleza do céu, seus astros e movimentos. E a gente não precisa de um planetário, de um observatório, nem mesmo de um telescópio para isso, né? Basta a gente entrar no clima, buscar, né, um cantinho sossegado e entrar no clima, tá? E ser feliz por poder conviver. Muito obrigado. Até aqui.
Obrigada, Júlio, pela excelente apresentação. Eu acho que o Jorge estava mais olhando o chat ali, depois ele vai ver, ele vai vir falar aqui se teve perguntas direto do chat, que eu não estava vendo isso. Mas aí a gente, quem quiser fazer pergunta para você, aí pode abrir o microfone e perguntar diretamente, ou Jorge deve estar verificando lá se teve perguntas diretas escritas no chat, né? Lembrando que o professor Júlio colocou o link aí onde está o material da apresentação dele, né? Todo mundo aí que quiser só pegar no chat e copiar, né? A gente também divulgou o canal lá, o vídeo onde ele queria mostrar, talvez esteja lá no site do Sarau, né? Que eu acho que eu vi alguns vídeos lá. Bom, e daí eu vou deixar aí à vontade para quem quiser começar a fazer comentários, perguntas. Selma, a popular salva de palmas pelo final da apresentação aqui, depois a gente faz a pergunta. Tá. Mas você está mudando a ordem, não era depois não, tá? Então vamos logo... É sempre depois, não, sempre depois que o cara termina de falar. Depois... Eu sempre esqueço a ordem de Marildo. Não, terminou a apresentação, a gente faz o show pro cara. Bom, Júlio, aqui tem muita... O pessoal parabenizou aqui, muitos parabéns, que gostaram da apresentação, né? Mas eu poderia... Marildo quer falar. Tá, Marildo, vai lá, Marildo. Aí vai dizer a Vera, né? Eu tenho que falar, né, Vera? Tem que ser o Marildo. Não, na verdade é que como eu meio que acompanho, né, esse trabalho do Júlio já tem de longa data, né? Eu lembro que uma vez nós nos esbarramos lá na FAPESB, né? Uma certa ocasião, num processo desse tipo, né? E também tive, eu acho que eu tive lá numa época onde você estava ensaiando, eu assisti parte da peça do Galileu, onde as duas meninas apresentaram. Foram duas meninas que fizeram a apresentação, fizeram o Galileu, e foi com vocês lá que eu me lembro de ter assistido, né? E eu sou meio testemunha de todo esse esforço que você faz nesse processo de criar, né? De criar essa perspectiva da extensão, com esse enfoque que você conseguiu de aliar a ciência junto com o pessoal das artes, de uma forma geral, né? E quando tu fazia esse projeto, você falou, você faz praticamente uma apresentação por semana, né? São 50 apresentações por ano, né? Então, sim, isso dá quase que uma por semana. E não é fácil, né? Não é fácil a gente manter o ritmo dessas apresentações. E aí a pergunta que eu tenho é com relação você tem estudantes de extensão, como é que você opera junto com o pessoal da universidade? É você com mais alguém ou é você que coordena tudo, carrega o piano, cruza, cabeceia? Bom, a equipe tem em torno de 10 pessoas, assim. Nós temos alguns bolsistas de ensino, extensão, IC, e tem colaboradores nas artes ali, né? Então tem, atualmente, na banda, cinco pessoas. São 5 pessoas na banda. Tem 2 que são estudantes da UESC, estudantes de física, mas tem 3 pessoas que não têm vínculo nenhum ali com a física, com o observatório, pelo menos não tem vínculo formal, assim, né? O que eles fazem é um trabalho de colaboração, porque a atuação deles é
no meio artístico, assim, né? Então tem pessoas que fazem atuações no mercado de artes de Ilhéus, assim, né? No que é possível fazer dentro desse meio. Então, essas pessoas trabalham na colaboração. A gente tem um problema de financiamento, subfinanciamento, né? Porque, assim, essas apresentações são feitas ao vivo, né? Então, nós temos lá em torno de 50 apresentações ao ano. Eu não consigo ter a participação de músicos nas 50 apresentações. A gente fica, talvez, com 35, 40 apresentações com a banda completa. As outras, daí, a gente faz com os bolsistas do observatório. Então, a gente tem a sorte ali de ter bolsistas que também têm habilidade para tocar violão, tocar instrumentos de percussão, cantar. Então, e isso é uma facilidade que a gente teve nesse momento. A gente conseguiu fazer mais apresentações, porque além dos músicos e atores profissionais, a gente tem os estudantes de física ali que são virtuosos também nas artes. Júlio, desde quando está tocando esse projeto? E tem mais algum outro projeto que está envolvido em divulgação aí na UESB, em particular de astronomia? Não, a gente está com o observatório, né? O Observatório Astronômico, ele tem esse nome, mas se você chega na UESC, procura pelo observatório, você não vai encontrar um observatório padrão. Não tem nem mesmo uma cúpula redondinha, assim, né? Tem uma barcaça. Tem uma barcaça de secar cacau. E lá dentro da barcaça a gente não coloca cacau, e sim um telescópio. Bom, e as salas também não são tão grandes, não tem um espaço grande para exposição, né? Mas a gente consegue recepcionar as turmas escolares, né? Especialmente as turmas escolares lá nesse espaço, semanalmente. E aí o diferencial é o sarau, tá? Isso já acontece há 6 anos. Nós temos, né? O sarau, há 6 anos ele está acontecendo dessa forma, tá? E que outra atividade nós... Não, minha atividade assim, de divulgação de astronomia é toda vinculada ao observatório. E de professores, tu sozinho ou tem mais gente aí envolvida? Os professores, porque assim, tem muitos professores de astrofísica, né, na UESC. Nós temos um grupo de praticamente 10 pessoas, tá? Como professores, né? Nem todos no departamento de ciências exatas, né? Mas todos trabalham com formação em astrofísica. Então, essas pessoas colaboram. Então, 2 vezes por ano elas dão uma palestra no observatório, vão participar nessa conversa de astronomia. O professor Leandro, ele está mais próximo assim, do observatório. Então, ele colabora especialmente na parte de observação com os telescópios, né, e manutenção da sala, assim, a que a gente utiliza para operar os telescópios. Então, basicamente, assim, são 2 professores que estão mais presentes no observatório, eu e o Leandro Kerr. Eu acho que Marildo não chegou a ver o vídeo que eu ganhei de Júlio, não, Marildo, do Planetário? Aquele vídeo que você me deu, lembra do vídeo curtinho, acho que há uns 3 minutos? Lembro. Lembra do Planetário, que é papudo, né? Pronto. Aquele vídeo, eu usei
Eu acho que teve a jornada aqui, foi logo depois da jornada que você tinha me dado aquele vídeo. Aí teve... Geralmente o pessoal pede para a gente montar aquele planetário inflável que tem aqui, né? E eu coloquei ele para dar as boas-vindas, né? Quando os alunos entram logo do planetário, né? Enquanto estão se arrumando ali, eu coloquei... Mas ficou tão lindo dentro do planetário. Uhum. E aí eu estava procurando ele aqui no meu computador, eu sou muito desastrada. Se você vê o medo que eu estou aqui, estava reduzindo aqui a janela para procurar, né? Que eu ia até ligar ele aqui para passar. O medo que eu estava de fechar essa sala, assim, né? Por um engano aqui, fechando a janela aqui, fechar a sala. Mas aquele vídeo foi assim, para mim, né, porque o planetário aqui, né, tem mais a parte mais educativa de trabalhar com software de astronomia e outras apresentações falando de astronomia lá dentro, quando é na época da jornada, porque geralmente é Marildo que faz isso, é o professor José Carlos, a professora Vera, mas eu sou péssima ainda, né? Eu tenho que aprender a usar o software de astronomia, né? E falar um pouco mais das constelações, falar alguma coisa sobre astronomia mesmo dentro do planetário, né? E às vezes eu fico fazendo mais de uma coisa e não me concentro, né? Para usar. Então, no período quando não tem a jornada, né? Que a gente monta o planetário, aí geralmente a gente usa mais filme. Aí eu sempre recebo os alunos, quando sou eu que estou dentro do planetário, aí explico todo como é que funciona o planetário, digo que pode ser usado lá para dar uma verdadeira aula de astronomia, mas que naquele momento, né, porque também geralmente é quando a gente tem um público grande para receber, então eles ficam ali 12, 15 minutos, aí geralmente a gente passa um vídeo, né? Depois aí... Quando a fila não está muito grande, às vezes eu faço algum comentário do vídeo, né? Se teve alguma coisa que estava errada no vídeo, como às vezes tem uma coisa de distância, né? Que aí, na hora de traduzir o vídeo, ficou com um errinho pequeno, né? Ali na escala, né? De distância. Mas, assim, são comentários e não, assim, aquela aula mesmo de astronomia. Mesmo porque eu não estou disciplina, assim, né? Preparada, porque eu nunca fiz uma disciplina na área de astronomia, então eu fico mais, né, ali mais quietinha. Deixo para meus amigos, né, vocês, os astrônomos, os astrofísicos, né, que trabalham mais. Vou começar aos poucos eu vou entrando na área, assim, de levezinho. O Flávio Jesus quer falar. Vai lá, Flávio. Ok, Jorge, ok, Jules. Pessoal, boa noite. Primeiro, parabenizar, Jules, pela apresentação e falar para você que eu me senti deitado aqui na sala, observando as estrelas. Ou não, né? Como você mesmo disse, o céu não é apenas constituído por estrelas, mas leva a uma ótima reflexão, né? Porque a gente, apenas com o olhar científico da coisa, essa crítica forte ao pensamento aristotélico, vindo de Galilei, e bem escrito, né, pelo esse grande dramaturgo, né, esse grande alemão, o Bertold Brecht, ele traz, né, essa resposta da sociedade, né? Eu falo isso porque já acho que, se não me engano, Selma, são 2 anos consecutivos que eu levo alunos, né, para apresentar uma fatia dessa peça, né, A Vida de Galileu. E são, na realidade, 2 alunas, né, mulheres. Uma delas representou e continua, né, representando, felizmente agora com essa época de pandemia. Não estamos assim em contato físico, né, mas pensando sempre em melhorar em algo, né? Trata-se de 2 alunas do ensino médio, né, com um texto original e um texto recortado, digamos assim, que foi a primeira tradução, né, aqui no Brasil, e como bem citado por você, em 2018, vendo Denise Braga apresentar, né, incorporar Galileu, foi um dos estudos que as meninas tiveram, que ver, na realidade, que não incorporar
o olhar científico e o olhar humano, digamos assim, né? De pensar, digamos, idealizar, né? É o que o nosso público, quando a gente faz essa divulgação científica, é um público que imagina, né? Que às vezes não tem o pensar científico e como se pensou na época, né? Eles enxergam de uma forma mística. E também é muito interessante quando você traz essa parte do regionalismo, né? Da cultura regional, né? A gente, falando aqui de Ilhéus, a gente fala do Cacique Babau, né? Enfim, traz essa cultura indígena, essa cosmologia, né? Que às vezes é esquecida, né? A gente passa com essa cosmologia moderna, linda, maravilhosa, né? Cientificamente falando, e às vezes a gente se esquece como foi plantada uma cosmologia tradicional de um povo que tem seu pensar, né? E que é de extrema importância. Eu conheço, sim, o Sarau, gostaria muito, não tive esse tempo, né? Porque logo quando eu saí da UESC, eu acho, você tinha, parece, um ano, né, de chegada, foi logo no mestrado, eu estava terminando o mestrado, e você estava chegando ao UESC, mas eu peguei esse início, né, e eu ficava assim, poxa, gostaria muito de participar desse projeto. Hoje já estou no IFBA, Campus Anápolis, né, hoje estou em Itabuna, né, em virtude da pandemia, trabalhando remotamente, e aqui com olhos brilhando, né, inclusive a gente conversou a respeito, poxa, a gente precisa conversar mais, né, e dialogarmos a respeito desses projetos, sobretudo de extensão, né. Enfim, minha fala é muito mais assim, parabenizar por esse lindo projeto, e com certeza esse material que você está disponibilizando vai servir muito para essa divulgação, essa popularização, é o que a gente precisa, tá? Então, parabéns e esperamos nos encontrar futuramente. Obrigado. Queria fazer alguns comentários. Posso? Manda ver. Então, primeiro, em relação aos vídeos para planetário, né? Nós temos na equipe algumas pessoas da área de comunicação e computação. São colaboradores. A Larissa, que está presente aí, ela é da comunicação e ela trabalha com os meninos da computação na elaboração de vídeos para planetário. E nós temos algumas músicas, né? Inclusive essas músicas que eu estou citando aqui, as músicas do Sarau, eu até poderia ter executado alguma durante a apresentação, mas essas músicas estão disponíveis, tá? E como eu falei para vocês, nas plataformas de músicas e também no nosso site. Então vocês podem ouvir quantas quiserem por lá. Mas essas músicas foram utilizadas para fazer pequenos vídeos clips full dome, né? Ou para ser projetado em planetários, tá? E eles foram disponibilizados no site da Associação Brasileira de Planetários, tá? Mas, assim, se qualquer pessoa quiser, a gente pode enviar diretamente, se facilitar, tá? Não são vídeos longos, né? São vídeos que têm, no máximo, 3 minutos, né? Então, é mais de introdução, assim. Mas tem alguns vídeos que essa equipe está montando, e aí são vídeos que tendem a ser mais longos, né? Estão trabalhando com vídeos, uma série de vídeos que tem duração de 8 minutos, cada um 8 minutos, né? Então a série completa vai dar um longa na categoria de full dome, né? Que é da ordem de 30 minutos, né? Bom, que mais? É isso. A produção de filme full dome realmente é um negócio que é um desafio, né? É um negócio que não é muito fácil, né? Não. Eu tenho uma pergunta ainda. Olha só um pouquinho. Tá. Agora vai o Roberto. Ele já tinha pedido.
Roberto. Pronto. Boa noite, professor Júlio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Roberto? É uma satisfação revê-lo, Júlio. Essa é minha, Roberto. Muito bem. Tenho que parabenizar mais uma vez seu trabalho, né? Mesmo com essa pandemia, mesmo distante, você consegue trazer essa magia para nós, né? Esse sarau é sempre maravilhoso. Roberto, você deitou no tapete lá, não deitou? Sim, com certeza. Tanto lá quanto em Conquista, né? Em Conquista na 5ª semana de Física, que foi num ambiente, assim, a céu aberto, né? Que é muito mais impactante, né? Foi muito gostoso. Eu tive a oportunidade de conhecer já o sarau do professor Júlio, de coordenação do professor Júlio, né? Por várias oportunidades na UESC, essa em Conquista do qual eu mencionei, e é encantador. Quem puder participar é maravilhoso, né? Por mais que a gente observe, né, principalmente quem já tem um contato com astronomia, que observa o céu praticamente todo dia, você tem a oportunidade, tem céu limpo, você está olhando para o céu, você vacilar, você até tropeça para cair, né, tem que estar tomando cuidado, porque a gente olha mais para o céu do que para outros lugares. Mas quando você participa de um momento desse, é diferente, né, é tudo diferente, é outra magia, né, é como você falou, né, tem outros dispositivos sensoriais envolvidos, né, quando você está a campo, principalmente, né, é outra coisa. Bom, então, o que eu queria dizer para o senhor é parabenizar, né? Dizer que esse momento aqui de interação ele é muito válido, mas nós esperamos poder fazer esse encontro presencialmente, como fizemos, porque é muito melhor, né? É o que nos motiva. Mas ainda assim, o senhor trouxe um pouco do seu trabalho para quem não conhece, né? E para quem conhece foi muito bom, como eu, para poder relembrar todo aquele processo que envolve o sarau. Então, deixo meus parabéns para você e toda a equipe. Dizer que nós da UESB precisamos traçar seus passos, né, assim como o professor Jorge e a professora Selma, na área de extensão da astronomia, né, que nós temos trabalhos tímidos dentro da UESB de astronomia na área de pesquisa ainda, e esse trabalho de extensão nós ainda não desenvolvemos, vou deixar o ainda, tá? Mas muito em breve nós vamos trilhar os seus caminhos, vamos aprender muito contigo em relação a isso aí, eu acho que isso é muito importante. E o que eu queria colocar para ti são perguntas simples, mas que me atiçaram a curiosidade, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o sarau, mas eu fiquei numa dúvida se a sua apresentação ela muda de acordo com a idade. Tenho certeza que você recebe outros públicos que não pessoas estudantes da graduação, que sempre que eu vou ao UESC, eu vou na semana de física, em algum outro evento, né? Então, vou junto com os estudantes. Então, são sempre pessoas assim da graduação, professores, né? Que estão na semana de física e que seu sarau sempre está presente. E se você recebe, certamente, discentes aí do Fundamental 2, né, crianças, jovens, né, se isso aí muda a forma de apresentar. Isso é uma das coisas que eu gostaria de saber. A outra coisa que me deixou curioso, quando você falou aí do trabalho do Teatro de Galileu, né, você falou de 50 lunetas que vocês observaram lá, que aquele é um platô ótimo de onde vocês observaram, né, onde você vê a Lua. E aí eu fiquei cá pensando comigo, né, essas lunetas, se existiu alguma atividade específica de observação da Lua, ou observou por observar, você tem uma noção de se vocês condicionaram, assim, um roteiro, vamos observar essa parte ou aquela outra da Lua, ou simplesmente observou e cada um olhava pela curiosidade, né? E essas lunetas vocês compraram ou construíram? Fiquei, assim, com uma série de coisas aí, e essa atividade muito me interessou, achei legal bastante. E se você não considerar plágio, eu vou copiar, viu? Sim. Bom, essas lunetas, elas foram elaboradas pela equipe do observatório e atores. Então, como a gente tinha 20 atores, né, nós tínhamos ali recursos humanos vastos, assim, para poder trabalhar na manufatura. E eles fizeram um trabalho, assim, de cenografia, figurino, né? E além de montarem a luneta, eles participaram de uma série de encontros de formação em astronomia, né? Não só em astronomia, mas também em assuntos correlatos, assim. Então a gente trouxe gente da história para falar sobre a imaginação, como é que é, os monstros no imaginário das grandes navegações, né? Então, naquele período, o homem, em algum momento, né, na história ocidental, se deparou com o oceano e disse: eu vou enfrentar, né, esse mistério, né? Então, lançou suas naves, né, nessa grande aventura. Então,
gente tratou desse assunto, trouxemos gente da filosofia para falar mais especificamente sobre as implicações filosóficas do trabalho de Galileu. Aí teve gente de áreas correlatas, assim, né, tratando dessa formação da equipe de atores, né, especialmente a equipe de atores. Claro que acabou auxiliando ali a equipe do observatório que estava ali, né. Bom, e a gente não tinha um roteiro específico de observação com essas lunetas, tá? Então, está chegando aqui. Está chegando meu pequeno aqui. A gente não tinha esse roteiro, então as pessoas observavam livremente, assim, né? E como a gente não conseguiu construir tripés, era difícil observar outros objetos que não a Lua, tá? Então a gente só fazia essa atividade em noites que eles podiam observar a Lua durante o espetáculo, tá? Muito bem, professor. Obrigado. Falou. Vai lá, Marildo. Ô, Júris, isso aqui foi uma curiosidade, né? Nós começamos a fazer dentro do planetário, aqui no itinerante, né? Uma apresentação com um filmezinho feito pelo pessoal do Cocoricó, chamado Céu dos Índios. E isso foi uma coisa que ficou meio que motivada, porque no planetário, assim, em alguns lugares que nós fomos, nós percebimos que tinha presença de descendentes de índios, assim, eram frequentes, não é que era bastante, eram frequentes, né? E aí nós passamos a fazer aquela apresentação específica com a motivação do Céu dos Índios. Aí você, no início da sua fala, você mostrou uma foto de você fazendo essa atividade do sarau numa aldeia indígena. Então a pergunta é nesse sentido: como é que essa questão do contato com relação à cultura deles? Que impressão que eles têm do céu? Que coisa que você conseguiu depender com relação a isso? Curiosidade com relação a isso mesmo. Durante o que a gente procura fazer nessas visitas a aldeias, é que tem duas localidades próximas, né, que a gente visitou nos 2 últimos anos: Pau-Brasil e Olivença, tá? Pau-Brasil com os Pataxós Ranran e Olivença com os Tupinambá. Nós estávamos lá com a preocupação de dar voz aos mais velhos. Tá? Então, essa era a nossa intenção principal, e, inclusive, a gente não levava telescópios para esses eventos. Tá? Ou, pelo menos, no primeiro encontro, embora muitas lideranças solicitassem, nós não levávamos o telescópio, só levávamos a ponteira laser. Tá? Então, a ideia era fazer um sarau mais intimista, dando espaço maior para a parte de contação de histórias, a parte envolvendo o destaque ali para a evolução dos conceitos de astronomia, né, na ciência ocidental, a gente deixou de fora. E em algumas comunidades havia a expressão dos mais velhos, contando histórias, e aí essas histórias muitas vezes estavam coligando o céu com eventos na mata. Tá? Eu não encontrei nessas viagens muitos relatos sobre constelações ou formas de se orientar a partir delas. Isso eu não encontrei. Tá? O que eu mais encontrei foi essa intenção de estabelecer um vínculo entre as coisas que acontecem lá em cima, né, e as que acontecem aqui embaixo. Tá? E o que mais?
E aí, a gente não conseguiu ter muito sucesso durante o sarau, em muitas das nossas visitas, porque os mais velhos não se manifestavam, tá? Quando eu vi uma maior descrição sobre constelações nessas comunidades, incluindo de pessoas mais velhas, isso veio com um vínculo muito forte com com os conhecimentos europeus. Tá? Aparentemente, eles acessavam algum almanaque, assim, né? Lunário, né? Lunário circulou bastante aqui pelo Nordeste, né? Então, Verdade. essas informações chegaram e se manifestavam assim. Marildo, só me perdoe, me permita aqui que eu não respondi uma questão do Roberto, que agora eu lembrei. Ele me perguntou sobre as crianças pequenas. Como eu estava falando para você dos mais idosos, anciões, né? Eu lembrei das crianças, que tinham muitas crianças nessas aldeias quando nós fomos. E aí, a pergunta que ele fez sobre a abordagem, assim, né? A nossa abordagem, ela sempre muda de acordo com a plateia. Claro que tem plateia ali que é padrão, né? Estudante de ensino médio, a gente não vai mudar muito. Mas se a gente está recebendo ensino fundamental 2, ou até fundamental 1, crianças de 5 anos, como a gente recebe, é um outro roteiro. A gente tem um roteiro especial para isso. E, obviamente, trabalhando com a comunidade indígena, é um roteiro adaptado também, é uma outra história. Obrigado, Julis.